A queda dos impérios sedutores. Apocalipse 17. Série Apocalipse. Hoje. Revelações divinas para tempos urgentes. Introdução. A história da humanidade mostra como impérios e sistemas sedutores surgem e caem. No capítulo 17 de Apocalipse, João descreve a grande meretriz, símbolo dos poderes terrenos que, sob aparência de glória e sedução, afastam as pessoas de Deus. Hoje, ainda enfrentamos impérios modernos, ideologias, culturas de consumo, poder político ou econômico que prometem realização, mas conduzem à escravidão espiritual. Assim como João nos chama a discernir entre a aparência e a realidade, precisamos aprender a identificar e resistir aos valores mundanos que tentam nos seduzir. 1. A grande meretriz. Sistemas que desviam a humanidade de Deus. Ap 17, 1-6. Apocalipse 17, 1-6 apresenta uma das visões mais chocantes de João. Uma mulher, a grande meretriz, vestida em trajes de luxo e adornada com riquezas, mas embriagada com o sangue dos santos. Este contraste gritante é a chave para entender a mensagem do texto. A mulher representa sistemas de poder, sejam eles políticos, econômicos ou culturais, que se apresentam com esplendor e sedução, mas que em sua essência são hostis a Deus e hostilizam seus fiéis. A mensagem de João é clara: nem tudo que brilha vem de Deus. A aparência pode mascarar a verdadeira essência de um sistema. Esse princípio se aplica diretamente à nossa realidade. O que em nossa cultura contemporânea se assemelha ao cálice dourado da meretriz belo por fora, mas mortal por dentro? A busca desenfreada por status, o culto à imagem e a idolatria do sucesso são exemplos práticos que ressoam com a visão de João. A grande meretriz é como uma embalagem cara de perfume falsificado, bela, bem apresentada, mas dentro há apenas algo barato e nocivo. Essa ideia é reforçada por exemplos históricos e conceitos filosóficos. O nazismo e o fascismo no século XX usaram uma propaganda poderosa e atraente para conquistar as massas, com promessas de glória nacional e prosperidade. No entanto, esses regimes que pareciam nobres e promissores esconderam um espírito de ódio e destruição, que resultou em perseguição e genocídio. Da mesma forma, a filosofia do hedonismo, que prega a busca incessante pelo prazer como o bem supremo, serve como base para a cultura de consumo atual. Essa busca nos diz que a felicidade está em acumular bens e satisfazer todos os nossos desejos, mas a psicologia moderna e a experiência humana mostram que isso frequentemente leva a um ciclo de dependência, vazio e insatisfação. Diante dessa realidade, o desafio é claro. Não permita que o brilho enganoso do mundo dite suas escolhas. Pergunte-se: estou vivendo para agradar a Deus ou para manter uma imagem que o mundo valoriza? O convite é para que você se posicione como um discípulo fiel, discernindo além das aparências e permanecendo firme no Cordeiro, pois só nele encontramos a verdadeira paz e realização. 2. As águas e o deserto. Discernindo entre aparência e realidade. Ap 17, 7-15. De que forma a nossa necessidade de pertencimento e de validação social nos torna mais suscetíveis a seguir sistemas que se sustentam apenas na popularidade e não na verdade? Essa é a reflexão que Apocalipse 17 nos propõe. O texto bíblico apresenta a visão da grande meretriz sentada sobre muitas águas, que o anjo interpreta como povos, multidões, nações e línguas. Pranto 15. Esse quadro mostra a força que vem da adesão das massas. Contudo, João também a vê no deserto, espaço de fragilidade, vazio e ausência de vida. V3. Aqui se revela a ironia do texto. O sistema parece forte quando apoiado pelas multidões, mas quando exposto no deserto, sua verdadeira nudez aparece. O que sustenta esse império não é sua verdade, mas a adesão cega daqueles que o seguem. A cena nos ensina que sistemas e ideologias podem até prometer abundância e estabilidade, mas no fundo oferecem esterilidade. Assim como João testemunhou, também nós percebemos essa realidade em momentos de crise. Pandemias, colapsos econômicos ou tensões sociais revelam que muitas promessas eram vazias. O deserto expõe aquilo que as águas escondem.
A Bíblia já advertia sobre essa dinâmica. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Não te ponhas a caminho com eles. PV 1:10-15. É o chamado para não seguir a multidão simplesmente porque é maioria. A popularidade de um sistema que se opõe a Deus é como uma bolha de sabão. De longe bela e colorida, mas por dentro frágil, sustentada apenas por ar. Basta o toque da realidade e ela estoura, revelando o nada que sempre foi. A psicologia social chama esse comportamento de efeito manada, a tendência de seguir a maioria, mesmo sem convicções próprias. É esse fenômeno que explica por que tantos compram os mesmos produtos, seguem as mesmas modas ou aderem a movimentos ideológicos sem refletir. A multidão que segue a meretriz no Apocalipse é um retrato perfeito dessa realidade. A história também confirma. A Revolução Cultural na China, 1966 e 1976, liderada por Mao Zedong, mobilizou milhões de jovens, os guardas vermelhos, em nome de uma suposta purificação social. A adesão cega das massas resultou em perseguições, destruição cultural e ruína social. Um movimento aparentemente promissor revelou-se deserto de vida. A pergunta que fica é: estamos navegando na correnteza das águas da popularidade ou estamos firmados na fonte verdadeira da vida? O desafio é não se deixar levar apenas pela multidão, mas ter coragem de ser uma voz no deserto, permanecendo fiel à verdade de Deus, ainda que seja o único a caminhar por esse caminho. 3. Os 10 reis. Alianças humanas contra os propósitos divinos. AP 17, 16, 18. O capítulo 17 de Apocalipse descreve uma cena intrigante. 10 reis que se unem à besta e, por consequência, à meretriz. A princípio, parecem fortalecer sua aliança contra o Cordeiro. Contudo, em uma reviravolta, eles mesmos se voltam contra a meretriz, deixando-a desolada e destruída. Essa ironia tem uma explicação. Deus lhes pôs no coração que cumpram o seu propósito. Vi 17. Ou seja, mesmo os inimigos de Deus acabam servindo, ainda que inconscientemente, ao desígnio soberano do Senhor. Essa passagem nos lembra que nenhuma coalizão humana é autossuficiente. Governos, instituições e grupos podem até se unir para excluir Deus de suas estruturas, mas permanecem frágeis diante do juízo divino. O ódio e a ganância que unem os reis contra a meretriz são os mesmos que os levam à ruína. A arrogância humana, que acredita poder construir um mundo sem Deus, invariavelmente colhe destruição. O profeta Daniel já havia anunciado essa verdade. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Dêem 2:44. Assim, por trás da aparência de poder, o texto reafirma que o Cordeiro é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a vitória final pertence a ele. Essa união dos reis pode ser comparada a um castelo de cartas. Erguido com habilidade e esforço, parece sólido, mas sua base frágil o torna instável, pronto para cair com um simples sopro. Assim são as alianças humanas construídas sobre egoísmo, vaidade e ambição. A história da humanidade está repleta de exemplos desse tipo de soberba. Um paralelo está no mito de Ícaro. Consumido pela arrogância, ele ignorou os limites e voou alto demais, até que suas asas de cera se derreteram. Do mesmo modo, líderes e nações, ao desafiarem a soberania divina, cedo ou tarde caem de sua própria altura. A arqueologia também nos recorda dessa mentalidade. A estela de Naram-Sin, c. 2254 a 2218 a.C., retrata o rei mesopotâmico como um deus com capacete de chifres, pisando em seus inimigos. Sua imagem de divindade e poder absoluto, no entanto, não impediu que seu império desmoronasse. Essa peça histórica ecoa a mensagem de João: o poder humano é passageiro e só o reino de Deus é eterno. Portanto, a grande questão é: onde está a nossa segurança e esperança? Colocamos nossa fé em governos, partidos políticos, instituições ou alianças humanas? Ou firmamos nossa confiança no Cordeiro que já venceu? O desafio é claro: não se deixe seduzir pelas promessas de impérios terrenos.
A única rocha inabalável é Cristo. Conclusão. A mensagem de Apocalipse 17 é clara. Todos os sistemas que desafiam Deus são passageiros. Eles podem seduzir multidões, mas seu fim é certo. Aplicação pessoal. Não sejamos seduzidos pelos valores mundanos. Precisamos discernir a realidade espiritual por trás das aparências e firmar nossa esperança no Cordeiro que vence. Os impérios passam, mas o reino de Deus permanece para sempre.